Eles são jovens e trabalham no futebol amador de Mogi das Cruzes. Um está em Mogi há 9 meses, depois de uma breve passagem. O outro trabalha há 2 anos na modalidade, tanto no futebol, no campo, também na diretoria de um clube. Felipe de Jesus Faria Tedesco e Thiago Rodrigues Furtado são os convidados do Cenário Esportivo, que começa agora aqui na TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Felipe Tedesco, 23 anos, e Thiago Rodrigues Furtado, de 31, são jovens e já atuam de forma direta no futebol amador de Mogi das Cruzes. Eles vão contar para nós como foi este interesse deles em trabalhar na modalidade. Felipe, como é que você começou a se interessar em trabalhar com a garotada no futebol amador? Como que é a sua história até você chegar onde você está hoje no Jundiapeba Futebol Clube? Olha, obrigado por ter convidado a gente para vir para cá, Alexandre. Assim, a história no futebol começa como qualquer outro garoto, né? Sonho de ser jogador de futebol e tentar ir peneira para lá, peneira para cá, vai tentando a vida de jogador de futebol, até onde você mesmo entra num consentimento que depois de ter tentado e conseguido ou não em vários clubes, você muda o foco da sua vida. Então, a gente aprendendo com algumas pessoas mais próximas, a gente conseguiu colocar na cabeça dos meninos de hoje, e até que foi que me incentivou mais a esse lado, de trocar e fazer amizade com pessoas de outras áreas, por exemplo, fisioterapia ou até treinador de futebol, que indicaram que como a gente tentasse trabalhar o foco das crianças não só em ser jogador de futebol, ter 2 opções. As minhas eram essas, ou ser jogador de futebol ou treinador de futebol. Eu sempre coloquei uma opção a mais e pelo que deu certo para ser jogador de futebol, não vai conseguir, então eu falei, vamos para treinador de futebol, que vai ficar uma coisa mais simples para conseguir. Mas você já trabalhava nisso, ou você, quando foi a mudança de chave? Para jogador não dá, mas eu gosto também de ficar ali perto. Quando você viu que... Assim, foi bem no início de 2008, quando eu comecei a assistir algumas aulas e alguns treinamentos de um amigo meu, que é o Dr. Sérgio Soares. Ele é fisioterapeuta, preparador físico, já trabalhou em vários clubes. E ele começou a participar um pouquinho mais da minha vida enquanto eu estava ainda atuando com ele. E aí, assim, eu fui aprendendo e me interessando por tudo que ele fazia, da forma que ele levava, como ele tratava tanto das crianças da base quanto os profissionais com quem ele trabalhava. Então, que a gente começou a aprender, de uma certa forma, o método dele de trabalhar, e me interessei. Aí comecei a estudar, recebi convites para estagiar em alguns lugares junto com o Dr. Sérgio. Depois que eu comecei a estagiar com ele, que eu me achei que já conseguiria manter e conseguia levar para este lado do futebol sozinho, sem a ajuda de ninguém, eu tentei e me aventurei, assim, no caso, depois que recebi um convite do Guarujá. Foi aí que eu fui para o Guarujá em 2009 e só voltei de lá em 2014, no final do ano passado, para voltar para a residência dos meus pais para conseguir terminar os meus estudos. Lá no Guarujá também era categoria de base que você Categoria de base. Trabalhei categoria de base desde quando eu cheguei no Guarujá até aqui. Só que a diferença foi que eu me filiei a alguns times lá, até me tornar totalmente independente de outras equipes terem diretores ou dirigentes ou outros técnicos. Me filiei a uma equipe que era o Crianças de Ouro, que é um projeto social que até hoje ainda existe no Guarujá, no bairro do Perequê. Lá a gente fazia um trabalho social, onde durante 2 anos, de 2009 até 2011, eu fiquei lá trabalhando com esse projeto social, vendo que aquilo não partia daquilo, e eu querendo engrenar para uma coisa diferente, levar garotos para clube, sabe? Não ficar simplesmente fazer o projeto social, que é tirar eles da rua, que mesmo fazendo um trabalho diferente, você consegue fazer com que você tire eles da rua e garanta uma chance de, quem sabe, de um deles ter talento e sair daí para um clube. Então, aí sim, desde lá eu saí de 2011 para lá e fui me filiar a um clube sozinho. Abri uma escolinha de futebol, criei uma escolinha de futebol no Guarujá, que era a escolinha de futebol União, da onde eu fiquei de 2011 a 2014, a esses 3 anos seguidos aí com a escolinha de futebol própria minha, tomando conta, administrando, levando jogadores, indicando alguns para clube, e que hoje, graças a Deus, tem até um número médio aí de jogadores em clubes, e que vai ajudar bastante a permanecer e influenciar o trabalho para aumentar um pouquinho mais tanto a credibilidade quanto a competência. Certo. O Thiago, me corrige se eu estiver errado, há 2 anos trabalha no Tietê, né? Levou você a atuar de forma mais constante no clube. O que levou você a atuar mais constantemente? Ou seja, além de cuidar lá da garotada, enfim, auxiliar no trabalho
no campo, você também já entrou na diretoria do Tietê, que passou por algumas reformulações, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que você também se interessou pelo futebol e como é que você se infiltrou mais ainda no Tietê. Primeiramente, agradeço o convite, Alexandre. O futebol, como o Felipe disse, né? Na infância, todo menino tem o sonho de jogar futebol. No meu caso, meu sonho era sempre jogar no Tietê. Nasci no Tietê ali, cresci ali, meu sonho era vestir a camisa do Tietê. Uhum. Depois, joguei durante 10 anos no Tietê. Depois do Tietê fui pro União. Fiquei mais 3 anos e meio no União. Depois, por volta de 2005, sofri um acidente de moto, tenho pinos na perna, tenho 22 pinos, então encerrou a carreira de vez. Uhum. Daí, larguei o futebol de vez, fui trabalhar particular, né? Deu uns 2 anos atrás, em 2013, um menino do Tietê falou: Thiago, vamos voltar com um time. Mas tinha toda uma briga política do Tietê. Eu fiz um time, registrei um time, que é o Esporte Clube Juventus Mogi, registrado do meu nome, tudo certinho. Montei esse time. Trabalhei 1 ano e meio, só com base, só a base, até o sub-18. Certo. Daí, há 6 meses atrás, recebi o convite do presidente do Tietê, o Ricardo, para me assumir a diretoria do Tietê, diretoria de esporte do Tietê. Uhum. De início, seria só a base, que fiquei durante 4 meses cuidando só da base do Tietê. Fui fazendo todo o trabalho, a gente faz um projeto social. Uhum. Todos os jogadores do Tietê sem taxa alguma, custo zero para os meninos. É tudo o Tietê que arca com a despesa dos meninos. E agora, há 2 meses, eu assumi de vez a diretoria do Tietê de esporte, veterano, base. Eu assumi o Tietê de vez agora, há 2 meses. Certo. E o projeto nosso Tietê é ação social. A gente tira os meninos, principalmente meninos de rua. Uhum. A gente corre atrás, a gente busca os meninos. E tanto que a nossa política lá, primeiramente, o menino tem que ter estudo. Tem que ir para a escola. Presença na escola, tem que ter nota. Se não tiver, tá fora do time. Certo. Depois, pra gente ver o futebol. Primeiro tem que ser a educação dos meninos, depois tem que vir o futebol. Que hoje sem educação, eles não são nada, né? Uhum. Agora, você faz parte da nova diretoria do Tietê, né? Que houve uma divisão de nomenclatura. O Tietê, só para explicar para o pessoal que está assistindo, também tem uma escola de samba, né? Um grupo ligado à escola de samba, é isso, né? Sim. Como é que ficou essa divisão? Conta um pouquinho para nós. Então, a antiga diretoria, eles eram o diretor do clube e da mocidade do Tietê, que é a escola de samba. Uhum. Daí teve toda a política interna, teve briga, que todo clube tem briga, né? Quando vai mudar a diretoria, briga, todo clube tem. Daí achamos melhor o quê? Dividimos. Tem agora a escola de samba, a cidade do Tietê e o Tietê Futebol Clube. Dividimos. Não é um só agora. Agora são 2. Divisão. Certo. CNPJ todos diferentes. E Cada um cuida do seu. Cada um cuida do seu agora. Não existe mais Tietê escola de samba mais. Não existe mais. Acabou. Escola de samba encerrou. Mocidade de Tietê não existe mais. Agora é só o Tietê Futebol Clube. Escola de samba não existe mais. Entendi. Só pro lado do futebol mesmo agora a gente estamos. Uhum. Entendi. E ocupa uma área bacana ali perto do Rio Tietê, na região do Mogilar, por isso provavelmente o nome, né, do batismo do clube. E é considerado um dos melhores campos ali da cidade, né? Nós temos os nossos centros esportivos, mas por excesso de jogos e o mau tempo, às vezes o campo fica muito prejudicado. O Tietê não acontece isso, né? Não. O nome é por causa do rio mesmo, que passa uns 15 metros do nosso campo, atrás do nosso gol, né? O nome foi por causa do rio mesmo. E o nosso campo, não vou falar que é o melhor de Mogi, mas também entre os 3 melhores de Mogi ali estamos. Tá certo. Felipe e Thiago, qual as maiores dificuldades que vocês encontram hoje para trabalhar com a base? É infraestrutura, falta de apoio da iniciativa privada, falta de apoio do poder público, outros fatores? Então, assim, eu enfrento um problema no Jundiapeb, acredito que o Thiago enfrente no Tietê também, que funciona da seguinte maneira. Não só a falta de apoio de patrocinadores, de investidores, de pessoas que acreditam na base e que não acreditam em apenas ganho próprio, né? Não só isso, como muita pessoa hoje vende para a garotada
o desacreditado, vem de que é impossível ele ser jogador de futebol, que ele está concorrendo com 1 milhão de gente que tem mais, tem dinheiro para ser jogador. Então eles vendem uma visão errada do futebol, onde vem atrapalhando. E para ser sincero, a idade que a gente vem trabalhando, tanto eu quanto o Thiago, que a gente trabalhando de moleques até 15 anos, é uma idade variada para a gente conseguir conquistar eles para o mundo da bola. Só que quando a gente vai disputar com garotos de 16, 17, 18 anos, que estão começando a conhecer o mundo, onde muita coisa vai incentivando ele pro lado das drogas, e é balada, e é mulher, é uma coisa que para manter o garoto focado no futebol é uma dificuldade muito grande, mesmo porque a gente não tem uma estrutura cabível de um clube para ter um vestiário decente, um centro de treinamento bacana, de todos os campos que a gente tem em Mogi, 60% dos campos, enquanto tá tendo jogo, tem cara em volta rateando, usando droga, onde a criançada, até os garotos menores estão vendo isso, vê sempre que eles estão usando droga. Então essa falta de apoio, essa falta de pensamento moral da sociedade, de todo mundo que está em volta do esporte, incentivar e apoiar os garotos, vem prejudicando muito. E totalmente, assim, a gente não tem, eu pelo menos no Japeba não tenho a gente não tem 1% de ajuda ainda da prefeitura, de projetos privados, de pessoal que tem condição, que tem como fazer um patrocínio, nada, a gente não tem nenhuma ajuda. A ajuda nossa mesmo é o nosso trabalho, todos os integrantes são sociais, são colaboradores, ninguém ganha nada, faz um trabalho bacana durante a semana inteira, a gente consegue ocupar as crianças. Então a gente tenta trabalhar de uma forma bacana para procurar um patrocínio que venha ao decorrer do trabalho. Porque, infelizmente, no Brasil é assim, se não vê, ele não ajuda. Precisa ver para crer, para ele ajudar, ele quer sentir. Quer pegar e falar, não, é sólido, então eu vou fazer uma coisa bacana. Então a gente está fazendo uma coisa bacana para ajuda. A prefeitura já nos ajudou, sim, cede o centro esportivo para a gente durante os sábados lá em Jundiapeba, para a gente efetivar nossos treinos e jogos. E durante a semana a gente ainda está tentando fazer um acordo de acordo com a prefeitura para a gente poder também utilizar como centro de treinamento. Seria um local mais seguro e mais... Sim, mas a gente está do lado, correndo junto com a prefeitura e com o pessoal de Mogi das Cruzes lá que vem ajudando. Certo. E você, Thiago, tem dificuldades lá também, tanto financeira quanto falta de apoio? Como é que é o Tietê hoje lá? O Tietê, na verdade, é um clube privado, né? Então, a prefeitura, a ajuda é zero da prefeitura. É campo privado, é clube privado. Porém, nós não temos ajuda de ninguém. Ninguém. É tudo a gente do Tietê, a diretoria, tudo que está ali no Tietê, a gente da diretoria que põe do nosso bolso. Não tem um patrocinador que dá X pra gente, não. Tem alguns que ajuda de fazer uniforme, de correr atrás, o pessoal ajuda, mas tem aquele X lá todo mês, a gente não temos. Tudo que tem lá, a gente que faz, tudo que a gente conquistou até hoje, é um Tietê, a nova diretoria já está há 7 meses lá. Certo. Então foi toda a nova diretoria que conquistou. Ninguém deu nada pra gente, ninguém ajudou a gente. Somos em 6. Nós 6 que correm atrás de tudo, é dinheiro do nosso bolso mesmo, para arrumar o nosso clube. Certo, entendi. Quantas crianças vocês atendem lá, você, Felipe? Lá no Jundiapeba, nas minhas categorias de 15 a 18 anos que treinam comigo, uma base de 189, 90 é o número exato que eu tenho assim de crianças treinando hoje, porque algumas foram dispensadas porque a gente tem a viagem de fim de ano que ocorrerá, então a gente vai só trabalhar esse time da viagem. Então uma faixa de 80 a 90 crianças hoje na minha faixa de idade, de 15 a 18 anos. Abaixo de 15 você Abaixo não trabalha? Abaixo de 15 trabalho, o time trabalha, mas não comigo. Trabalha com outro professor, que é o Anderson, o Rochão. Ele trabalha de sábado com a molecada de 10 a 14 anos. Certo. Aí esses garotos de 14 anos que já tiver condição, alguns assim, a gente passa no treino, dá uma olhada, se tem condição de subir, sobe de categoria. Mas também dá mais ou menos uma faixa de 80 a 100 crianças. A dele até um pouco mais, que a criança as menores aparecem de sábado, os treinos costumam ser bem lotados. Né? E você lá, Thiago, tem quantos aproximadamente? A base nossa tem 127 meninos. Nessa faixa etária também? 15 a 18 ou um pouco mais 14 novo? a 18. 14 a 18. Menores você não trabalha? Vamos começar agora, mas vamos começar a partir de sábado, vai ter uma peneira no nosso clube lá, e vamos pegar jogadores de 10 até 21 anos. Certo. Gente, Mogi conta com vários clubes de futebol, mais poucos campos, né? A gente tem uma base aí do categoria esporte da Associação de Clubes, né? Que está organizando o campeonato no lugar da Liga. Foram 35 clubes, né? Sendo, se eu tiver enganado, acho que 1 ou 2 de fora aí, ou que chegaram agora, enfim. E os que não tem o tratamento adequado, né? Quer dizer, os centros esportivos têm a infraestrutura
ruim, precária, os campos são ruins. Vocês gostariam que Mogi tivesse pelo menos 1 ou 2 campos de grama sintética, algo que suportasse a carga de jogos que a cidade tem ao longo de todo o ano? Para mim é assim, vou dar um exemplo que eu vim do Guarujá e lá são 41 campos, né? Então já vê a diferença da cidade lá. Então, o futebol, por ele ser um dos esportes mais amados do país, se não o mais amado, eu acho que a gente tem que ter um reconhecimento. Nós temos aqui em Mogi várias modalidades esportivas, uma das preferências é o basquete, mas a gente não pode deixar de lado, sendo que futebol é uma coisa que corre o sonho de todo menino. Não é todo garoto que nasce e fala, vou ser jogador de basquete, mas é todo menino cresce já pensa numa bola de futebol, vai jogar futebol. A maioria do lazer que você encontra na rua é garoto com bola de futebol. Em toda esquina você passa e vai ver um garoto com uma bola, né? Batendo uma bola com um amigo, jogando bola num campinho, e é campinho de barro. Só que por muitas das vezes a gente já não vê, eu já não passo tanto em Mogi das Cruzes e esbarro sempre com campo. É contado os campos. Tem o campo do Tietê, tem os centros esportivos e daí tem o campo do São Francisco e outros aí que não são aquela quantidade enorme de campo como tem, por exemplo, de variedade no Guarujá. Por exemplo, no bairro onde eu morava, são 4 campos que tinha no mesmo bairro. Então, assim, são 4 entidades diferentes, tinha uma rivalidade dentro de campo quando os times jogavam contra, era uma coisa bacana. E, assim, com uma variedade maior, onde atraía mais gente para o futebol. Então, um bairro ter 4 campos de futebol seria uma coisa já diferente, um apoio melhor da prefeitura. Não que tenha que ter, é sintético. Quanto mais campos estiverem, menos jogos serão mandados no mesmo campo. Quanto menos jogos forem mandados no mesmo campo, a qualidade do campo só tem a crescer. Quanto menos usar, melhor fica o estado da grama, o estado de vestiário, o estado da estrutura total do campo. E a mesma pergunta para você, né, Thiago? E não precisa ir muito longe, né? Aqui em Suzano tem uma liga de futebol forte, né? E, se eu não me engano, a região do Badra, a região do São José, tem 2, 3, 4 campos, um do lado do outro, né? Cada bairro. Que nem em Mogi, se eu não me engano, são 5 centros esportivos, um estádio municipal, que também não podemos usar, né? Não podemos usar, e 3 campos privados, que é o nosso do Tietê, o comercial e o São Francisco. Tirando esses campos aí, e resumindo, os 5 centros esportivos não vale um campo nosso privado. Você pode estar todos ali, que qualquer um desses 3 campos privados é melhor que o centro esportivo. Então o Mogi está carente por campo, muito carente. E a prefeitura em geral também não dá apoio pra gente, né? Se não fosse a associação fazer esse campeonato pra gente aí, tinha que ficar parado, ou como vinha fazendo o São Francisco, promovendo o particular. Os próprios clubes promovendo o campeonato. Sempre o Du teve a frente, né? Do esporte. Teve o Preto também, que ele tem uma base. Ele sempre movimentou a base também de Mogi. Tava parado, o Preto que promovia campeonatos, chamava todo o time de base, vamos jogar. Ia para um campo, ia para o outro. Chegamos a ter que jogar em Salesópolis, porque não tinha campo em Mogi. Os molecados foi tudo para Salesópolis, campeonato de Mogi, tinha que jogar em Salesópolis, porque não tinha campo. Usamos o Tietê e o campo de Salesópolis para promover o campeonato. Então o Mogi está carente. Na verdade tem, né? Como você disse, até tem os campos, mas assim, o excesso de jogos e a falta de manutenção acaba tornando difícil o uso, né? Tornando difícil o uso. Que a prefeitura tem o centro esportivo, porém a manutenção eles não estão fazendo. Então esse que é o... Se tivesse manutenção, 5 centros esportivos, mais 3 campos privados, que são privados, mas todo campeonato a gente usa os 3 também. Abre as portas. Sem cobrar, sem nada, abre as portas. Mas só os 3 que fazem manutenção no campo. A prefeitura em si mesmo não faz manutenção. Certo. Antes de encerrar esse primeiro bloco aqui, aproveitar que a gente está falando de campo, a cidade ganhou uma nova arena, né? Um estádio reformado. Vocês foram lá, gostaram do que viram? Vocês conheceram quando foi aberto ao público? Ou vocês ainda não conhecem? Eu ainda não fui, ainda estou na expectativa de chegar lá e ver como é a nova Arena Nogueirão. A expectativa maior nem é tão minha, mas dos meus garotos que conseguiram chegar na final e vão poder disputar lá. Então vai ser uma coisa legal. Eu acho uma iniciativa legal o pessoal poder usufruir de um bem público assim, aonde a gente não pode privatizar. Para chamar o pessoal para estar lá e assistir, por exemplo, ano que vem União na Copinha, estar lá e participar.
e hoje a molecada vai participar. Sábado agora tem as finais, disputa de terceiro e quarto, o esporte, quarentão. Então a gente está trazendo para a cidade o que é da cidade. Então espero que fique uma coisa bacana. Mas pelo gramado, pelas fotos, vai ser show de bola. Foi. Vai se surpreender. Vai se surpreender. Fomos convidados lá, fui lá, show de bola. O gramado tá um tapete, né? Tá um tapete dos vestiários. Pra quem conheceu o Nogueirão antes e conheceu o vestiário agora, estrutura que profissional mesmo agora ficou. É verdade. A estrutura ficou show de bola vai agora. Vai sentir o Luxemburgo aí que ninguém vai aguentar ele, né? Isso aí ninguém aguenta o Felipe, não. Estamos conversando aqui com o Felipe de Jesus Faria Tedesco, do Jundiapeba Futebol Clube, e o Thiago Rodrigues Furtado, do Tietê. Estão falando um pouquinho de futebol amador, de futebol. No segundo bloco a gente fala bastante também de futebol profissional, da pincelada deles, a opinião deles em relação aos clubes brasileiros, à seleção brasileira. E antes da gente ir para o intervalo, só informando que a gente trouxe aqui o Rogerinho, que é capitão do Corinthians Mogi de futebol para amputados, e o Corinthians Mogi é praticamente a base da seleção brasileira de futebol de amputados. Recentemente, agora no começo do mês, disputaram a Copa América no México e o Brasil foi tricampeão, vencendo a Argentina por 2-0, sendo que um dos gols foi marcado pelo Rogerinho, que é aqui da região do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes. Daqui a pouco a gente volta. Olá amigos, estamos de volta com o cenário esportivo, os convidados Felipe de Jesus Faria Tedesco, do Jundiapeba Futebol Clube, e o Thiago Rodrigues Furtado, do Tietê Futebol Clube, dois clubes do futebol amador de Mogi das Cruzes, aqui da Grande São Paulo. Antes da gente voltar a bater um papo com eles e para a alegria do Cabral, vamos informar para você que já está sabendo, é claro, né? O Palmeiras conquistou o título da Copa do Brasil, venceu o segundo jogo por 2-1, no placar agregado havia perdido de 1-0, placar 2-2, nos pênaltis, Fernando Praz, quem diria, foi bater o último pênalti e deu o título para o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil. Parabéns a todos os palmeirenses, em especial o Cabral, que fica aqui atrás das câmeras, ajudando a gente a produzir sempre o cenário esportivo aqui na TV Cenário. Thiago e Felipe, como vocês avaliam hoje o futebol amador de Mogi das Cruzes? Pelo que vocês conhecem ou ouviram falar, teve o problema da Liga de Futebol, né, com o Tribunal de Contas, foi criada uma associação, o Thiago até deu uma pincelada no primeiro bloco em relação até, se não fosse a associação, cada clube estava fazendo o seu campeonato de qualquer jeito, pelo menos para movimentar, houve a pressão em cima da secretaria, a secretaria liberou a verba, criou-se a associação. Que avaliação vocês fazem desses campeonatos que foram criados, que surgiram com a associação? Em si, eu venho acompanhando já há 2 anos já, acompanho futebol mogiano, desde quando a Liga parou. E quem sempre esteve à frente foi o Du, né? O Eduardo São Francisco, né? Ele sempre esteve à frente de tudo. Tanto que a associação, quem puxou foi ele. A associação, ele começou com uma reunião que ia 1, 2, era gato pingado que ia. E agora a associação veio forte. E graças ao Du, né? Que a associação fez o campeonato que fez. Particularmente para mim, foi um ótimo campeonato. Não foi que nem a Liga. A Liga de Mogi, para quem conhece, tinha campeão. Ou era o Comercial, ou União, só time, um time de ponta, na verdade. Já a associação não. A associação fez quem manda é a associação. Joga onde a associação quer, onde a associação quer, e a arbitragem deixou a desejar um pouco, mas porém também foi melhor que da Liga. Que não teve aquela que os clubes escolheram os árbitros, né? Certo. Então foi a associação, eu acredito que veio 100% melhor que a Liga. Mas tem que melhorar muitas coisas ainda. Mas em relação à Liga, tá 100% acima da Liga. A última Liga que teve, a gente entramos com o Tietê, disputamos.
e bagunçado. Muito bagunçado. Entendi. E você, Felipe? Você, primeira vez que participa de campeonato aqui em Mogi, como é que você avaliou? E se você tem conhecimento de como era antes, né, com a liga de futebol? Bom, para conhecimento a gente tem de ouvir falar, né? Ou escuta de um, escuta de outro, referente ao campeonato da liga. Mas é aquilo, não adianta tentar agradar todo mundo que não vai conseguir. Tem gente que gostava da liga. Como eu, particularmente, vejo hoje a associação, que foi uma coisa ótima. Para mim, vem sendo um dos campeonatos mais bem organizados que a gente já disputou, do começo ao final. A arbitragem realmente não é de agradar. Eu mesmo já falei, deixei muito claro para todos que não fiquei contente com a liga de arbitragem que teve em Mogi das Cruzes. Não por serem árbitros mal intencionados, isso e aquilo, mas que não me contentou por desconhecerem coisas simples da regra que atrapalham o futebol. Só que em decorrer ao campeonato, do começo ao fim, não só de ter chego na final, mas de ter disputado a grande nível e sem saber quem chegaria na final ou não, sem ter favorito ou não, e nos favoritos a gente ter tirado, é uma coisa de mostrar que a liga não está favorecendo ninguém, a associação, não está favorecendo ninguém. Deu oportunidade para todo mundo, nosso clube é novo, deu oportunidade não só para o nosso como para outros que são novos entrar. A gente entrou para jogar bola, simplesmente isso, entramos com a molecada vem jogando futebol, adorou ter ido para outros campos, jogado em casa, que foi muito interessante também. Então a gente conseguiu conquistar um espaço com a nova associação e que eu não sei se seria possível por ser clube novo com a liga anterior. Então a associação abriu as portas pra gente, a gente fica grato e realmente vem sendo um campeonato muito bem organizado e tem tudo para ser uma festa muito bonita sábado agora na grande final. Entendi. E só para destacar que ele falou que o Thiago falou que às vezes até se conhecia quem chegaria na final, quem seria o campeão, até por poder aquisitivo ou por alguma situação que a liga criava, né, que beneficiava um time que jogava sempre no mesmo campo, outro. A categoria esporte, que é a principal, né, são dois clubes, Império e Vila Estação, que chegaram, se eu não me engano, pela primeira vez aí entre os primeiros. Vila Estação que já vem batendo na trave, vem chegando e tal, mas o Império, que é um time de fora, que é um time formado para a associação, chegou na final, né, Thiago? Que antigamente você sabia quem era os finalistas, né? Uhum. Ou era a Valtra, do esporte, ou São Francisco, ou comercial. Agora hoje a associação de hoje teve esse campeonato aí, foi um campeonato com os principais times de Mogi caíram na primeira fase. Foi só 3 dos principais que passou para a segunda fase. Mesmo assim, da segunda fase, não passou mais nenhum. Foi todos os times novato ou aquele time lá de baixo, que é time de bairro, que nunca deu valor a ninguém. Como vamos pôr o Vila, que é finalista, é um time que sempre jogou a liga, porém a liga sempre menosprezou o time deles. Dava um jeito de tirar, fazia um cambalacho deles, sempre para nunca chegar. Só tinha que chegar os times grandes. Já a associação não, é prova disso. Dentro de campo, né? Dentro de campo. A Vila veio lá, o time é o favorito a ser campeão, pra mim. Eu acho, né? Veio subindo. Já o Império é um time novo de Mogi. Primeiro ano deles, primeiro campeonato deles em Mogi, e estão na final também. Então eles deu pra ver que não foi manipulado. E tanto os meninos que jogam nos dois times, não tem vínculo nenhum com nenhum responsável da associação. Então foi dentro de campo, não foi a arbitragem que ajudou, não foi presidente que ajudou, foi os meninos dentro de campo mesmo que chegaram no esporte. É verdade. Tanto é só te cortando, Felipe, que tanto é que eles eliminaram 2 clubes tradicionais nas semifinais na disputa de pênaltis ainda. Não foi nem no tempo normal, né? Foi o Bem Bolado e o time do Vila São Paulo, que são 2 times tradicionais da cidade, filiados há muito tempo na liga, né? Como foi falado em muitas reuniões da associação, né? Quem palpita aí quem vai pra final? E ninguém levantava a mão, ninguém falava, porque realmente não dava pra saber. A categoria esporte foi uma categoria muito asseada, do começo ao fim, e mostrou aí desde as quartas de finais a vantagem. Muitos times passando nos pênaltis, muitos times na semifinal passando os 2 finalistas aí nas penalidades também, para ver a igualdade técnica aí dos times aí no esporte amador aí de Mogi. Foram 30 times, né? 30 clubes que participaram da categoria esporte, somando as demais categorias, infantil, juvenil e quarentão, que já é categoria de veterano, foram 70 times, né? Que envolveu aí mais de 2.000 pessoas. Quer dizer, foi um trabalho árduo e que agora vai chegar no final na Arena Nogueirão, né?
Esperamos uma grande festa aí do... Também espero, minha. Só pra registrar, ele fala assim porque o Jundiapeba tá na final da categoria infantil, vai enfrentar O União. o União Futebol Clube. O União também tá na final, só que dessa vez do juvenil contra o CFA Mogi. No Quarentão é um clássico da cidade, Comercial e São Francisco. Não é que o Thiago falou dos grandes, mas foram realmente os dois melhores times dessa categoria, né? E no esporte, o Império, que é um time novo na cidade, e o Vila Estação, que é uma equipe que já vinha disputando a liga e agora chega à final da associação. As finais são neste sábado, 5 e 6 de dezembro. O programa vai pro ar somente depois. E somente depois, então a gente depois comunica para vocês os vencedores dessas competições. Já que falamos de futebol amador, vamos falar agora de futebol profissional. União Futebol Clube se preparando aí para a temporada 2016, ficou esse ano licenciado do Campeonato Paulista, vai voltar a disputar a segunda divisão, mas antes a garotada do União tem um compromisso importante aí, e até mesmo bom para nós, né, da cidade de Mogi das Cruzes, que é a Copa São Paulo. Né? Ou seja, a Arena Nogueirão vai ter o primeiro evento oficial com o futebol amador, mas o profissional vem depois aí com a Copa São Paulo. Como que vocês avaliam o trabalho que está sendo feito aí no União para a temporada 2016? Eu não venho acompanhando muito o trabalho deles, teoria de treino deles a semana inteira, não sei como vem sendo feito, mas pelo que a gente viu que teve peneira para essa copinha, estão dando uma importância grande e que não pode ser diferente por se tratar da maior vitrine do futebol mundial, que é a Copa São Paulo, onde vai ter muitos clubes disputando. A gente fica como telespectador hoje, né? A gente fica mais na torcida para que o União consiga chegar forte na copinha, consiga passar da primeira fase, mesmo se tratando de um grupo muito difícil, que foi o que o União caiu novamente. O União nunca dá sorte em sorteio da copinha, né? Sempre cai em pedreira. Uhum. Então, assim, torcer pro União. O que resta pra gente hoje é torcer. Enquanto a gente não tiver por perto deles para conseguir entrar no esquema do União, pra gente acompanhar o treinamento deles, acompanhar os jogos deles, a gente vai estar na torcida sempre lá pelo União, que é, querendo ou não, o time da cidade, e que quanto mais longe ele chegar, melhor é para a cidade, a visibilidade aumenta, tanto pro futebol profissional quanto pro futebol amador. E aí, Thiago? O União, na verdade, esse ano também mudou tudo, né? Uhum. Isso tudo, União mudou tudo, a diretoria do União... Uma autogestão eles vão fazer agora, em geral. Né? Então, eu acredito, melhorou. Em vista das outras copinhas que o União disputou, foi muitos jogadores de fora que veio. Já aqui, o Pedro, que é o técnico do União, União Mogi. Os meninos é de Mogi. E pegou a base do União, Mogi. Sendo que tem um atleta nosso também, que é o Igor Balbi, que ele tirou do Tietê, menino de 16 anos, para disputar a copinha. E muita gente acha que é um sonho, né? Que é impossível. Então, veio um menino do Amador nosso, do Tietê, e vai disputar, vai representar a nossa cidade, que é Mogi das Cruzes, na Copa São Paulo. E o trabalho do Pedro, eu acho que vai dar futuro. Esses meninos aí vai... Eu acredito que na primeira vez na história de Mogi, eles vão passar da primeira fase. Eu acredito que passe. Acho que a pior pedra ali que tem ali no sapato ali vai ser o Red Bull. Entendi. O Pedro esteve aqui, ele contou bastante a questão da carreira dele profissional. Ele ficou um tempo parado, estudou muito, fez muito estágio em Ponte Preta, em times grandes aí do interior. Enfim, ele conseguiu uma bagagem boa, né? Então eu também acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Talvez para a Copa São Paulo um pouco mais difícil, porque o União caiu no grupo do Flamengo do Rio, que é um celeiro também de revelar jogadores, apesar que está em baixa esse trabalho atualmente no Flamengo. E o Red Bull Brasil, que é um clube empresa, né? Um clube fortíssimo, tanto financeiramente quanto de estrutura. E o Palmeiras do Rio Grande do Norte, que é uma incógnita, ninguém sabe. Às vezes é um clube de empresário de São Paulo que aluga o nome do time só para disputar a Copa São Paulo e colocar na vitrine, como o Felipe disse, né? É porque vários futebol de base vem acompanhando. É o Paulista Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20, o Sub-17. Eu acredito que o mais forte mesmo é o Red Bull. É o Red Bull. Porque ele está vindo uma crescente muito alto, Red Bull. O Flamengo, pelo que os jogos que eu vi nos campeonatos teve aí, acredito que o União é superior ao Flamengo. Já o Palmeiras, a gente pode não falar nada que... Um time desconhecido. A gente não sabe se é o clube que vem de lá ou se é algum jogador daqui de empresário, né? E é importante, né? Eu acho que vocês até já deixaram claro isso, que é importante ter um clube profissional forte
Até mesmo para acontecer isso que aconteceu com o menino do Tietê, né? Ele tem uma referência de querer chegar ali no profissional, né? Talvez não no União, mas tendo um clube na cidade já é um grande passo, né? Vocês acham que também é assim? Um clube forte na cidade ajuda a motivar ainda mais os garotos lá que treinam com vocês no Amador? Eu acho que ajuda sim e deveria ser de motivação. Eu hoje não sei qual é o propósito do União. Se eles estão querendo montar um time para ser campeão, se eles estão querendo montar um time para revelar jogador. Que para eles, os garotos, eu digo, jogar contra um Flamengo e chamar a atenção de um Flamengo num sub-20 é um pré-contrato pro profissional. Então é uma vitrine, é um trampolim que eles estão usando do União. Se essa intenção do União for revelar jogador, eles não têm obrigação de passar de fase, eles têm obrigação de apresentar um bom futebol. E para isso tem que ser feito um trabalho a fundo de trabalho de teste, um trabalho de peneira boa, fazer uma boa escolha de garotos, fazer um bom treinamento durante o tempo. Aquilo que eu falo, eu sou um pouco mais realista quando eu falo de futebol, principalmente se tratando eu como técnico. Não acredito que o União tenha chances técnicas de passar da primeira fase dessa copinha, porque passam 2. O Flamengo, querendo ou não, o Flamengo é o Flamengo. Eles não vão vir disputar essa Copa à toa. Para eles é muito interessante passar da primeira fase. O Red Bull é uma base que trabalha simplesmente na teoria de formar jogador e assim eles revelam todo ano um jogador de clube. Pode ver que no Corinthians, campeão esse ano sub-20 do Paulista, tem jogador que era do Red Bull. No Santos, finalista, também tem jogador que era do Red Bull e aí por diante. Então o Red Bull não vem fraco nunca para essa competição. É um adversário a ser batido. Nós vamos estar na torcida pela União, mas eu não acredito que a União tenha força, conhecendo muitos dos garotos que lá estão. Garotos que são nascidos no ano de 98, por exemplo, que têm 17 anos, não estão prontos ainda para jogar uma Copa São Paulo Sub-20, na minha opinião, como treinador. Mas se o União e o professor deles, que é o Pedro, acha que já está certo, já tem condição de jogar, aí é com ele, a gente vai estar na torcida. E aí, Thiago, acho que um time forte, profissional, motiva mais ainda o trabalho de vocês aí na base, no Amador? Sim. Até a prova do meu jogador, né? Que vai disputar pra lá. E em relação a um clube profissional na cidade, todo mundo quer ter. É uma vitrine pros meninos nossos. É uma vitrine base nossa. Os meninos querem demonstrar futebol, porque sabe que o pessoal o Pedro ele roda o Amador para pegar jogador. Não é aquele técnico que fica lá, que só vai por nome, empresário. Não, o Pedro ele roda, ele vai em campeonato amador, ele acompanha os campeonatos em Mogi, ele cata os meninos ali. Cata um aqui, outros ali, vai catando. Em relação ao trabalho do Pedro, conheço o Pedro, o trabalho dele que ele faz, todo o serviço que fez até hoje, sempre, nunca ele ficou de passar da primeira fase. Eu acredito no serviço do Pedro, que eles vão passar da primeira fase. Certo. Acredito nos meninos de Mogi também, que vão chegar pelo menos na segunda fase. E o futebol profissional em Mogi tem que ter. Tem que ter e tem que voltar. Porque um time profissional em Mogi vai voltar o quê? Para os amadores. Tendo um foco profissional, os amadores têm que ter. Porque sem amador não tem profissional. É verdade. A maioria dos profissionais são amadores. Gente, que avaliação vocês fazem hoje do futebol de São Paulo, por exemplo? Corinthians campeão brasileiro, Palmeiras e Santos fazendo a final da Copa do Brasil, Palmeiras ficando com o título, São Paulo batendo a porta aí para uma vaga na Libertadores. Quer dizer, os 4 grandes de São Paulo indo bem em competições nacionais, né? Que avaliação vocês fazem? Vocês acham que é o poderio econômico? Vocês acham que realmente o estado de São Paulo está num nível melhor em relação aos outros clubes? Ou foi por mero acaso? Para mim, assim, ano passado os times paulistas ficaram fora do cenário, né? E esse ano teve uma modificação, e uma modificação semelhante a todos. Comando, diretoria, lá em cima. Não digo tanto do São Paulo, que estava tendo uma crise, foi a primeira crise da história, mas Corinthians, Palmeiras, Santos, 3 diretorias mudando o estilo do time, mudando o pensamento da equipe para frente. Mudando o pensamento para uma estrutura diferenciada, uma estrutura de time europeu. Então, só podia ter ganho. No entanto, foram os 3 campeões do Brasil aí. O Santos não, mas o Palmeiras e o Corinthians, campeões brasileiros da Copa do Brasil, e o Santos finalista da Copa do Brasil para demonstrar força. E o que vem sendo dito que era o melhor futebol a ser jogado no país. Para mim é o seguinte, foi a gestão. Presidência, desde a presidência, por toda a diretoria, principalmente do Corinthians e do Palmeiras, de se dar exemplo.
Entendi. E você, Thiago, acha que realmente é isso mesmo? Tirando São Paulo, que foi uma bagunça, né? Com todo respeito aos São Paulinos, mas realmente a parte de diretoria foi uma bagunça. Dirigentes brigando, presidente sendo expulso do clube. E mesmo assim, dentro de campo, com o técnico interino, tá ali batendo a porta, depende só dele para ir para Libertadores. Mas e o restante também, você acha que é isso? É gestão mesmo? Houve uma mudança de pensamento na gestão de administrar o clube? Teve, que nem o Felipe falou, né? Teve diretoria, mas porém também muito futebol paulista que mudou foi os técnicos, eu acredito. Uhum. Que nem o Corinthians, se for ver, eu não acho que o Corinthians é aquele time mas quem mudou o Corinthians é o Tite, né? O Tite mudou o Corinthians. Uhum. O Corinthians tem a cara do Tite. Porque esse mesmo jogador tava com o Tite, tava com outro treinador e tava só tomando pau. Então, eu acho que o treinador que muda. O treinador que muda muito, né? Tem diretoria? Tem. É legal, muda a gestão. Boa, mudou a filosofia do clube. Mas eu acho que o pivô mesmo de um clube é o treinador. Entendi. Então, basicamente, para o Felipe foi a questão da gestão, de diretoria. Para o Thiago, você acha que dentro de campo é que foi a mudança maior, né? O Tite até mudou a questão de pensamento de futebol, né? Ele era conhecido como retranqueiro, 1-0 era goleada e acabou praticamente o Campeonato Brasileiro com melhor ataque, melhor defesa, enfim. Tudo. E é caro. O Corinthians é a cara do Tite. Da forma de jogar, né? É a cara do Tite, não é... E os jogadores do Corinthians tinham um time bom no começo do ano. Agora, se for ver, ninguém conhece o time do Corinthians... De falar do primeiro ao banco, ninguém sabe o nome de todos os jogadores do Corinthians. Então, o Corinthians hoje joga, eu acho que tem a cara do Tite, o Corinthians. Tem um elenco, né? É o elenco, assim, não troca tem as time. peças, mas a forma de jogar O São Paulo tem 4, 5 jogadores que saiu fora, perdeu. Santos, perdeu, tirou o ataque meio campo do Santos, não tem mais time. O Palmeiras é aquele time, né? Que sobe, desce. Foi campeão? Foi. Legal, parabéns pros palmeirenses. Mas, porém, se for ver o campeonato deles, oscilado muito também. Então, se for ver o time mais estável hoje, tanto no Brasil como paulista, é o Corinthians. Que tem o patamar deles reto. São Paulo só vem caindo, na verdade. Palmeiras sobe e desce. E o Santos, veio decorrer do ano, veio caindo, eu achei. Começou lá em cima, meio do ano, tava legalzinho, depois ele começou a cair só. A minha opinião que atrapalhou o Santos foi a paralisação para a seleção brasileira jogar, que o Santos vinha numa crescente, vinha embalado. E aí quando voltou dessa parada, 3 empates seguidos, o ataque do Santos, que era um ataque poderosíssimo, aí com o Ricardo Oliveira, artilheiro do campeonato, Gabigol, enfim, ficou 3 jogos sem marcar gol. Né? Então houve uma queda muito, muito acentuada em relação a isso, né? Deu uma palhinha de seleção brasileira. Vocês gostam do Dunga na seleção? Vocês defendem outro nome? O que vocês acham da seleção? Eu acho que a ideia da seleção brasileira, quando mandou embora o Filipão, o Mano Menezes e o Filipão, era renovar. Trazer um treinador que já fez parte da seleção não é renovar. Pra mim já foi um erro. Não questiono o erro do Dunga estar na seleção, mas de ele ter coerência no que ele vai fazer. Um trabalho para ser inovado é depender de jogadores que vão participar da Copa do Mundo. Só que aí hoje, levando o Ricardo Oliveira, não é a nossa solução. Não é o jogador que vai fazer diferença, porque é o jogador que não tem condição hoje mais de disputar uma Copa do Mundo. E todo mundo viu pelo que ele apresenta na seleção brasileira hoje. O valor que vem sendo dado para um jogador como o Lucas Lima, que fez 6 meses de um bom futebol, já ir para a seleção, está errado. Se você pegar os números do Lucas Lima hoje e do Jadson hoje, o Jadson dá de 10-0 nele, que é o meia do Corinthians campeão brasileiro. Então a gente começa a se espelhar sobre o que acontece. A nossa seleção não faz isso. Espanha foi campeã do mundo em 2010 com metade do time. 6 titulares, se não me engano, era do Barcelona. A Alemanha foi campeã do mundo em 2014 com 6 titulares do Bayern de Munique. O Brasil vai ser campeão quando? Quando arrumar a casa do jeito que tem que ser arrumada. Hoje o Dunga está procurando um jeito de jogar. Diz ele que se inovou. Eu não vi. Até hoje eu não consigo ter uma seleção brasileira titular na minha mente, porque eu não vejo ele escalando uma seleção brasileira titular. Muita escolha errada, muita escolha que ele conduz certo e jogadores que para mim não podiam estar fazendo parte da seleção brasileira. O jogador de seleção brasileira não faz 6 meses de campeonato bom. Faz 4 anos, tem uma consistência para ser convocado. E aí, Thiago? Também, em relação ao Dunga, eu particularmente não acredito que o Brasil vai chegar a nenhum lugar com ele. E pode até classificar para a Copa, né? Isso aí é certeza absoluta. Isso aí classifica. Isso aí ficar fora não fica. Mas eu acho que um técnico
para ser da seleção mesmo, tinha que ser o Tite ou o Muricy. Um dos dois, que eu acho que é o patamar deles, é técnico de seleção. O Muricy teve a grande chance dele e recusou, né? Naquela época que ele estava no Fluminense. Recusou. O nome da vez seria o Tite, mas acho que a diretoria do Corinthians já... Se a seleção pagar 1 milhão, a diretoria do Corinthians paga 2 e não vai deixar ele sair. Agora o Mano foi para a China, acertou a ida para a China, né? Quer dizer, tá todo mundo indo pra China, na verdade, né? Tá todo mundo indo pra China agora, né? Também. Você vê que o Felipão vai disputar o Mundial de Clubes, né? Foi campeão da Copa Asiática. Ele vai disputar lá. Mas em relação da seleção brasileira, não existe uma seleção consistente. Não existe. Você não vê a seleção que joga 2 jogos igual. Não tem ainda. Né? Mas não tem ainda. Até mesmo os 11 escalados, você não vê. Você nunca sabe quem é a seleção brasileira. Desde quando o Dunga assumiu, a gente não viu ele ganhar de uma seleção grande. Ele ganhou do Peru, ganhou da Venezuela, pegou o Chile, que é mais ou menos, e tomou couro. Sendo que é o que eu falo, a gente não pode permitir hoje que qualquer time que jogue contra a seleção brasileira venha pra cima da seleção brasileira, coisa que em 2006, 2010, 2002 não via isso. Então, assim, em 2002, por exemplo, quem vinha jogar com o Brasil vinha com medo. E as maiores seleções do mundo. Não estou falando de Venezuela, de Peru, de China. Estou falando de seleção grande. França, Holanda, Espanha, Alemanha. São seleções que vinham jogar com medo com o Brasil. Hoje, a Nova Zelândia vem jogar com o Brasil achando que vai ganhar. Arrancar um empate. Até hoje também, na verdade, eles não respeitam o futebol brasileiro, né? Não é respeitado. Perdeu o respeito. Perdeu. Bom, também, 7-1 o Brasil parou. 4 no outro. Bom, o Brasil parou, na verdade, né? Vamos supor, o Equador tá numa crescente enorme. Chile veio numa crescente excepcional. Só que o Brasil parou, né? O Brasil parou, não tem mais modificação. O futebol brasileiro parou. Pega um trechinho de cada um do que vocês falaram, né? O Dunga não é renovação, porque ele não tem a renovação que o Tite deu no Corinthians. Você pega a primeira passagem do Tite no Corinthians, que era aquela retranca e tal, e agora a segunda, de 2012 para cá, que foi uma coisa diferente. Ou seja, não teve a renovação com o Dunga e nem de pensamento, né? Pensamento, foi mesmo, voltou a estaca zero, na verdade, né? O Tite trabalhou durante um período no Corinthians, quando ele parou, ele não aceitou convite de clube nenhum. Tendo convite de clube europeu, de seleção europeia para dirigir, e não, ele parou e foi estudar. Foi conhecer o Pep Guardiola, foi conhecer os caras que hoje, por exemplo, o melhor técnico para mim, na minha opinião, é o Pep Guardiola. O cara revolucionou o Barcelona e está revolucionando o Bayern de Munique. Hoje você vê o que o Barcelona fazia antes, fazia o Bayern de Munique. Então sempre vai dar pau essas duas. E o Tite fez igual, foi se renovar. O Tite continua sendo retranqueiro. A diferença é uma retranca bem armada. Uma retranca quando está bem armada, um time que está bem treinado, um time que os caras do banco quando entram jogam mais do que os caras que estão de titular, tendo menos capacidade técnica, isso é o trabalho do técnico. Bom, a gente está chegando no final aqui do cenário esportivo. Vou pedir, antes de encerrar, para vocês falarem das avaliações de garotos que vocês vão fazer. O Thiago, não sei se nesse fim de semana vai ter ou nos próximos, se você quiser até anunciar os próximos, que o programa vai estar no ar aí na semana seguinte a essa peneira que você vai fazer nesse sábado. Então, gostaria que vocês falassem aí, deixassem o endereço, onde encontrar, telefone de contato. Então, assim, do Jundiapeba a gente vai efetivar uma peneira agora em janeiro de 2016, né? Do dia 11 ao dia 15, serão 5 dias de peneira. Então a gente vai inscrever os atletas pelo meu WhatsApp ou pelo Facebook. Facebook tá Felipe Tedesco Único. O WhatsApp é 98609-6908, que é meu telefone. Entrou em contato com a gente vai agendar a peneira para o dia 11, e serão 5 dias de peneira lá em janeiro, no campo do Vila da Sorte, em Mogi das Cruzes. Na rua Augusto Regueiro, sem número, no final da rua, se encontra o campo do Vila da Sorte. A gente vai realizar a peneira durante 5 dias, do dia 11 ao dia 15. Dia 16 sai a lista de aprovados que vai fazer parte do elenco do Jundiapeba para o restante do ano. Que nossa pretensão é jogar os campeonatos de Mogi, se tudo der certo, a Associação Paulista de Futebol e campeonatos mais interessantes que tem uma vitrine melhor para os meninos da base de Mogi. Qual a idade? Entre 14 e 18 anos. A gente vai fazer a peneira de 14 a 18 anos. Thiago, e o Tietê? Como é que tá o Tietê programando para essa semana aí e até mesmo para 2016? O Tietê, a peneira vai ser agora, dia 5, às 7h50 da manhã, no nosso campo, que fica na Avenida Luciano Fresato,
número 186, no bairro do Mogilar. E a gente vai fazer a peneira nossa, vai ser de 10 a 18 anos. Que a gente vai diminuir, a gente vai pôr umas categorias menores que a gente não tem, a gente vai colocar. E o telefone para contato é o 99602-1351. Até após a peneira, qualquer um que estiver interessado pode ligar, que a gente marca uma avaliação pessoal também com os meninos. A peneira serve mais pra gente pegar a quantidade, né? Depois, conforme o campeonato, você vai colocando um a mais. Sempre é bem-vindo, né? Tá, quem não puder participar da peneira pode entrar em procurar contato, o clube, entrar em pode ir contato. direto no clube, final de semana, sábado e domingo. Tá aberto o campo das 7 da manhã até 5 da tarde. Sempre tem um responsável do clube lá. Legal, bacana. Obrigado pela presença de vocês, Felipe e Thiago. Boa sorte pro Felipe. Talvez a gente vai saber o título aí ou não, né? Ou não. E uma temporada de 2016 com vitórias para vocês, né? Obrigado aí, Alexandre. A gente vai ficar aí, espera a torcida de vocês pra gente na final. A gente chegou na final agora, a gente tem torcida dos amigos, é o que eu falei. Foi que a gente chegou, conseguiu bastante amigo, pessoal torcendo, vai ser uma festa bacana. E que 2016 venha com mais finais no Nogueirão pra nossa equipe. Eu agradeço, né, o convite novamente aí. E que venha 2016 bem melhor que veio 2015, né? Tá certo. E boa sorte pro Felipe, né? Sábado. Muito obrigado. Felipe de Jesus Faria Tedesco, do Jundiapeba Futebol Clube, e o Thiago Rodrigues Furtado, do Tietê Futebol Clube, foram os convidados do cenário esportivo desta semana. A você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo.